Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um vídeo e eu quero falar para você hoje um tema muito interessante, que é acúmulo de função e desvio de função. Fique comigo até o final que você vai entender melhor como diferenciar, como saber se você ou alguém que você conhece tem direito a esse carinha ou esse carinha aqui, tá certo? Eu tenho percebido que muita gente tem assistido nossos vídeos, gostado do nosso canal, mas não está se inscrevendo. Então, para tudo agora, já deixa aquele like se você gosta do nosso conteúdo e também se inscreva, ative o sininho para que você receba as notificações dos nossos próximos vídeos. Nós temos aqui mais de 100 vídeos até esse momento. Junho de 2022, temos mais de 100 vídeos do canal sobre diversos temas e hoje esse tema será aqui desmistificado para que você saiba realmente o que está acontecendo aí na sua empresa, na sua vida profissional, tá certo? Vamos lá, acúmulo de função e desvio de função. O que é um e o que é o outro? É tudo igual? Não. Eu vou fazer aqui o sinal de diferente, tá? Acúmulo de função é diferente de desvio de função. É lógico, né? É só a gente olhar aqui para essas palavrinhas aqui, acúmulo e desvio, que você consegue entender, né, intuitivamente o que é um e o que é o outro. Então vamos lá. O que é o acúmulo de função? Acúmulo de função acontece quando você foi contratado, tá, num cargo A, tá, com as devidas funções, tá certo? Então cargo é uma coisa, função é outra. O cargo, ele abrange ou pode abranger uma função ou várias funções. Tá certo? Então é isso. O cargo e as funções. Melhor, eu vou colocar assim. Vamos lá, para ficar mais didático. Então, cargo, né? Não, vou colocar grande. Cargo e funções. O cargo grande e funções aqui embaixo, pequenininhos, tá certo? Então, um cargo pode ter uma ou várias funções. E o que é o acúmulo? Quando você soma, tá? Existe uma adição. Você continua fazendo o cargo para o qual você foi contratado e as funções para as quais você também foi contratado e você passa a fazer uma função ou várias funções de um outro cargo para o qual você não foi contratado, para o qual você, né, pelo qual você não recebe, pelo qual não consta no seu contrato de trabalho, pelo qual não consta na sua carteira de trabalho, no seu holerite, no seu histórico profissional. Então, para todos os fins, formalmente, você trabalha, né, de maneira formal, você trabalha e recebe por esse cargo e por essas funções aqui. Mas, na prática, você soma com funções de outro cargo. Esse cargo aqui é fantasma, esse cargo, de repente, existe na empresa alguém com esse cargo que não dá conta de fazer todo o serviço e você acaba fazendo as funções que era para esse carinha aqui fazer, tá? E você faz. Quando você faz o seu mais as funções de um outro cargo diverso, tá? Você teria, em tese, o direito ao acúmulo de função, tá? Não existe na lei um percentual específico para o acúmulo de função, mas nós vemos que a nossa justiça, né, Brasil afora, tem entendido que 20%, tá, sobre a remuneração, sobre o valor, sobre o salário, seria aí, razoável para compensar o empregado que trabalha nessa condição. Perfeito? Então, acúmulo de função é você, no seu cargo, bonitinho, com as suas funções, faz tudo, né, o seu papel como manda o figurino. Mais, tá? Somado, mais algumas funções de um cargo diverso. Beleza? Você não assume o cargo diverso. Você apenas faz algumas funções, executa, né, junto com as suas
ou logo após fazer as suas, você tem que fazer essas funções também. Perfeito? Então vamos lá. Vencido aqui? Show de bola? Vamos continuar. Agora o desvio, né? Desvio. O que é o desvio? Você foi contratado no cargo para fazer as funções. Tudo de novo, tá vendo? Você foi contratado no cargo A para fazer determinadas funções. E o que acontece? No seu contrato de trabalho, sua carteira está lá bonitinho, esse contrato aqui, esse cargo, essas funções. Só que passa um mês, 2 meses, 3 meses, a empresa dispensa, tá? O outro fulano do cargo diverso, cargo oposto, e as funções. E o que acontece? Você para de fazer as suas funções do seu cargo e passa a fazer as funções, todas as funções do cargo que ficou vago, ou que não tem ninguém para fazer, ou que de repente até tem, mas aquela pessoa não é o suficiente para as demandas que aparecem na empresa. Então você deixa de fazer as suas, porque não precisa, ou porque arruma outra pessoa para fazer no seu lugar, e você passa a fazer funções, todas as funções exclusivamente. Você não faz mais as suas, você passa a fazer somente essas aqui, tá certo? Então existe um desvio. Você começou numa linha reta naquela empresa, foi contratado para determinado cargo e você mudou a rota. Você não anda nas duas rotas como aqui em cima, no acúmulo. Você deixa uma e passa a fazer a outra, tá certo? E passa a fazer a outra de forma permanente, tá bom? De forma permanente. Ok, quando existe o desvio de função, o que eu tenho de direito? O que eu ganho com isso? Né? Porque na carteira é bonitinho, para todos os fins, para o governo, na folha de pagamento, na sua carteira, você está ganhando e está registrado como esse cara aqui. Só que no fundo, você não faz nada que esse cara aqui faz. Você faz agora o que esse carinha aqui faz. Né? E normalmente, quando a gente tem esse desvio de função, é sempre para mais. Né? Sempre para um cargo maior. Sempre para uma função maior. Não é? Por exemplo, você trabalha numa loja, tá? E existe o cargo de atendente, de operador de caixa, por exemplo, de arrumador de prateleiras, né? Ou de arrumador de estoques, por exemplo. E aí, o gerente, ele é mandado embora. E o patrão vê que você seria uma pessoa boa para ficar aqui no lugar do gerente, exercer as funções de gestão, né? Só que ele te mantém no mesmo cargo, te mantém no cargo de auxiliar, te mantém no cargo de operador de caixa, te mantém no cargo de atendente. Só que você não faz, a partir daquele momento, você não faz mais as funções de atendente. Você parou de fazer as funções de atendentes e passou a executar as funções de gerência, tá? Então normalmente é sempre para mais. E se você não faz de fato mais essas funções e sim essas, qual que é a lógica? Se você, um exemplo aqui, nessa função, recebia R$ 1.500, né? E passou a fazer funções de alguém que ganha R$3.000, qual que é a lógica? Bom, se eu estou nesse cargo, nessa função, eu vou receber pela execução, pelo trabalho desse cargo, dessas funções. Se eu paro de exercer esse cargo, essas funções, e passo a exercer essas funções, esse cargo, nada mais justo, não é? Que eu seja remunerado pelo trabalho que eu efetivamente executo na prática. Isso aqui é a prática, isso aqui é a teoria, tá certo? Então isso aqui é o que está no papel, isso aqui é o que existe no mundo fático. E o que a Justiça do Trabalho prioriza? O que a lei trabalhista prioriza? Aquilo que acontece no mundo fático e não o que acontece no papel. O
porque no papel a gente pode colocar qualquer coisa, tá? E muitas empresas, empresários, patrões até abusam disso porque acham que o papel vale tudo e na verdade não é. Tanto é que nós temos que, num processo trabalhista, as testemunhas elas possuem um peso muito grande numa decisão, tá? Então, nesse caso aqui, o que você acha? Por exemplo, se fosse chegar num processo, o que você acha? O que valeria mais? O contrato de trabalho ou a carteira de trabalho dizendo essa função com esse valor, salário, ou testemunhas que possam afirmar que esse fulano, em determinada data, deixou de praticar essa função e passou a exercer essa daqui. Logicamente, as testemunhas iriam se sobrepor ao papel, ao contrato de trabalho ou a carteira de trabalho que consta apenas isso aqui. Porque isso aqui, na verdade, não existe. Tá? O que existe, de fato, no mundo existencial, material, é isso aqui. Perfeito? Bom, é isso. Acúmulo de função e desvio de função. Só que nós temos uma outra terceira pessoa, né? Toda terceira pessoa gera problema, né? Relacionamentos e tudo mais. Por quê? Por quê? Porque nem sempre as suas funções, o que você faz no seu trabalho, vai se encaixar no acúmulo ou vai se encaixar no desvio. Muitas das vezes, lembra que eu coloquei aqui? Que o cargo tem diversas funções? Tem cargo que tem apenas uma função, não é? Nós podemos dar um exemplo aqui, que pode ser determinado, estabelecido, contratado entre as partes, que o cargo de motorista, por exemplo, o cara só dirija, né? O cara só dirige. É muito difícil, tá? Mas, a grosso modo, que a pessoa, homem, mulher, seja contratada apenas para dirigir. Só que nós não sabemos que é só isso. Existem outras responsabilidades do cargo de motorista, né? Ele tem que cuidar daquele automóvel, verificar nível de água, né? Verificar os pneus, verificar o motor, verificar a parte externa, lataria, parte elétrica. Ele precisa verificar, não apenas sentar, né, no banco, ligar o carro e dirigir. Volta, desliga o carro e entrega. Outro dia, não, ele vai ter que fazer algumas outras funções. E é o que eu disse, as atividades compatíveis é a terceira pessoa que aparece para bagunçar isso aqui, para deixar isso aqui mais complicado, mais difícil. Por quê? Porque nós vimos que na justiça nem sempre é fácil provar ou fazer acontecer, né, que seja claro essa questão do acúmulo e a questão do desvio, tá? É uma dificuldade imensa, porque existe esse outro carinha que atrapalha tudo. Por quê? As atividades compatíveis. Então, se você tem o cargo e tem as funções, né? Atividades, funções compatíveis, você não pode alegar. E muitas das vezes, tá? Nós temos dois cargos aqui, tá? Um exemplo, dois cargos aqui, do mesmo nível técnico, que pessoalmente exigem a mesma coisa de duas pessoas. E o que acontece? Muitas vezes eu tenho uma correspondência entre o cargo A, né, e o cargo B. Essa função, muitas das vezes, ela se assemelha e coincide em ser igual a essa função do outro cargo, tá? Então, assim, eu vou ganhar mais porque essa atividade que eu faço é a mesma atividade ou semelhante ao do outro cargo? Bom, aqui eu ganho 2.000 e o outro cargo ganha 3.000. Eu vou ganhar 3.000 reais só porque eu faço uma atividade que também compõe as atividades do outro cargo? Não, porque quando as atividades são compatíveis, não existe, tá? Quebra, anula a figura do acúmulo ou do desvio. Perfeito? Então entenda isso. As atividades compatíveis, elas anulam ou fazem deixar sem efeito o acúmulo ou desvio de função. Tá certo? Então, quando as atividades serão anuladas? Quando então que eu vou conseguir
tirar essa terceira pessoa do nosso caminho e ficar aqui de repente só nesses dois, ou um ou outro. Quando eu verifico que as atividades, tá? Vamos de novo aqui, colocar o cargo. As atividades, tá? Do cargo, elas, por exemplo, essa terceira atividade aqui, essa terceira função. Se eu faço essa terceira função que está em um cargo, tá? Que não é do mesmo nível, está num nível acima, então sim, tá? Eu posso fazer o requerimento para que se encaixe em qualquer desses dois, o acúmulo ou o desvio. Perfeito? Se as atividades não forem compatíveis, se eu faço uma atividade aqui que é desse cargo, eu posso exigir. Tá certo? Porque está num nível acima. Exigem mais competência, exige mais qualificação, exige uma formação, exige uma maior responsabilidade, tá? Existem riscos que eu corro quando eu faço essa outra atividade aqui de um outro cargo, tá certo? Então, é muito importante esclarecer isso aqui para vocês, que essa terceira pessoa pode deixar você sem o direito do acúmulo ou sem o direito do desvio. Perfeito? Como saber então para resolver essa questão? O vídeo está ficando longo, mas para mim não tem problema. Sem edição é direto, tá? Verifique o seu contrato de trabalho. Veja o seu cargo e as funções que estão ali discriminadas. Terceiro passo, verifique o seu dia a dia. Veja aquilo que está acontecendo na sua rotina diária, na sua jornada de trabalho diária. Verifique se acontece isso, se acontece isso ou se acontece isso. Perfeito? E hoje em dia as empresas usam, tá? Não vou negar, bastante essa terceira pessoa. Aglutinam o máximo de atividades possíveis que sejam compatíveis com aquele cargo para que aquela pessoa faça, tá? Porque a ideia, a concepção empresarial é que o empregado seja multifuncional, né? Tenha várias competências, tenha várias aptidões para atender os anseios e desejos da empresa, do estabelecimento, do comércio, do escritório, enfim. Tá ok? Bom, é isso. Se você gostou, manifeste-se aqui, coloca o que você acha nos comentários, tá? E não esqueça, mais uma vez eu peço, dá aquele like, compartilha com quem você acha que precisa saber dessa informação e não se esqueça de se inscrever no canal. É muito importante para nós continuarmos produzindo conteúdo de qualidade e informação para o seu dia a dia. Um forte abraço e até lá!